Então, boa tarde a todas e todos. É com muito prazer que iniciamos as atividades do NAR em 2022 como nosso sexto webinar, que conta com a apresentação da Vera Marques, investigadora colaboradora do CRIA e da NOVA, e membro do NAR desde mesmo o início, não é? Que vai falar sobre conversões e reversões ao Islã no Brasil e em Portugal. Vera fez seu doutoramento na Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil, em cooperação com a Universidade Nova de Lisboa. Suas etnografias foram sobre os processos de conversão ao Islã nesses dois países, primeiramente no Brasil e depois comparativamente aos convertidos brasileiros e portugueses em Portugal. Portanto, suas experiências acadêmicas e profissionais são em antropologia e sociologia, com ênfase nos temas que envolvem o Islã, as conversões, os muçulmanos e as práticas religiosas e culturais islâmicas. E vem também de uma experiência interdisciplinar na comunicação social, publicidade, tendo atuado na área de produção do vídeo audiovisual. Então, vamos passar agora a palavra para a Vera, para começarmos. Muito obrigada. Bom, deixa eu colocar aqui primeiro uma tela cheia. Bom, vamos lá. Conversões ao Islã no Brasil e em Portugal. Em primeiro lugar, na verdade, eu gostaria de agradecer os coordenadores do NAR, né, a Eugênia, a Anastácio, a Ana, pelo convite e a oportunidade de falar das minhas investigações sobre as conversões ao Islã. No Brasil e em Portugal, porque a minha motivação primeira para essas entrevistas, aparentemente são dois campos muito diferentes, e vocês vão ver mais adiante, mas, na verdade, é um campo que é bem comparável por causa dos brasileiros, da matriz religiosa, né, católica, cristã, entre Brasil e Portugal. Enfim, são coisas que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Eu queria agradecer a presença de todas e todos aqui, e gostaria de dizer que me sinto honrada, né, por dar início, né, o pontapé inicial para o webinar deste ano de 2022. Então, o que eu pretendo apresentar é um resumo das minhas duas etnografias realizadas com esses muçulmanos e muçulmanas convertidas ao Islã nesses dois países. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma observação sobre o termo conversão e reversão. Bom, o termo conversão, na verdade, ela já está na origem da religião, né? Os primeiros convertidos foram os familiares, os companheiros do profeta Muhammad, que recebeu as mensagens ou as revelações de Deus. Depois do Islã, ele foi se expandiu-se com os califas, espalhou pela África, Ásia, Europa, enfim, para o mundo. Hoje, o Islã está entre nós. Não é mais uma religião de estrangeiros, é uma religião de portugueses também, uma religião de brasileiros também. Enfim, é uma religião que está entre nós, é uma das religiões que mais cresce em termos de adepto no mundo, por conta das migrações e também por conta das conversões. E hoje, né, nós temos contatos com amigos, com familiares, sempre com alguém ligado ao Islã. Então, é uma religião já que está entre nós. Sobre o termo reversão, o que eu tenho a dizer é o seguinte: esse é um termo que é utilizado pelos muçulmanos. E isso tem uma explicação. Para os muçulmanos, todas as pessoas nascem em total submissão de Deus, todos nascem muçulmanos. Depois, cada um segue seu caminho, muitos afastam de Deus, e aqueles que retornam para o Islã,
eles não se convertem, na verdade, eles se revertem, porque eles voltam ao estado de submissão a Deus, eles retomam esse estado que um dia já existiu dentro deles, né? E alguns investigadores preferem usar esse termo nativo. Eu tenho usado conversão para aqueles que passam de uma religião a outra. De qualquer forma, conversão ou reversão, ela se dá quando é proferido o testemunho, que é a charrada, que não há Deus senão Deus e o profeta Muhammad é o seu mensageiro. Uma outra observação que eu queria fazer aqui é sobre o 11 de setembro, porque as comunidades islâmicas e os investigadores têm, nesse 11 de setembro, como um infeliz marco histórico, porque foi a partir do 11 de setembro, as conversões acabaram se crescendo, alterando. Eu queria saber, vocês estão vendo a tela do PowerPoint? Não, ainda não. Ué. Então, alguma coisa errada aqui. Só um minutinho, por favor. Claro. Então, só um minutinho, mas desculpem. Acho que agora deu certo. Bom, então, continuando, desculpem aí o contratempo. Então, continuando, o 11 de setembro acaba sendo um consenso entre pesquisadores e as comunidades islâmicas, que foi um marco e que beneficiou o crescimento do Islã. Isso por quê? Porque depois do 11 de setembro, várias pessoas começaram, de uma forma curiosa, a procurar as mesquitas para poder entender o que era o Islã. E como foi largamente divulgado pela mídia, e de uma certa forma os muçulmanos foram demonizados, né? Eu acho que foi meio que um tiro que saiu pela culatra. As pessoas começaram a procurar mais as mesquitas e, por sua vez, as mesquitas abriram as portas para explicar o que era a religião, ofereceram aula de árabe, aula de religião, e com isso as pessoas começaram a se interessar e, ao conhecer a religião, acabaram se convertendo. Isso, então, foi um processo que assim, é um senso comum, realmente, entre as comunidades e entre os investigadores, de que o Islã cresceu a partir do 11 de setembro, assim como cresceram as investigações em torno dos temas relacionados ao Islã. Agora eu começo, então, falando um pouco sobre os dois contextos em que as investigações foram realizadas. Primeiro, sobre a comunidade islâmica no Brasil. Pois bem, no Brasil tem uma comunidade islâmica de maioria de imigrantes e seus descendentes libaneses, sírios e palestinos em menor quantidade, ou seja, é uma comunidade de maioria árabe, com uma liderança árabe. Isso quem fala em nome da comunidade são esses árabes e descendentes de árabes. Mas hoje isso tem mudado um pouco, porque hoje a gente encontra, ao lado desses árabes, nós encontramos muçulmanos africanos, asiáticos, e também os muçulmanos convertidos brasileiros, né? Muçulmanos e muçulmanas, brasileiros e brasileiras. Bom, essa imigração ela vem de uma forma mais intensa depois da Segunda Guerra Mundial. Mas já tem na história, desde a época do período colonial, a presença dos muçulmanos aqui. Mas, na verdade, assim, antes do ano 2000, os muçulmanos
no Brasil eram praticamente invisíveis, porque eles ficavam ali localizados na comunidade, então era praticamente invisível. As pessoas tomaram mais conhecimento mesmo, até mesmo com os eventos do 11 de setembro, se intensificou. Por isso também se intensificaram as investigações. Agora, o Portugal é uma comunidade bem mais complexa, etnicamente falando. A liderança fica na mão dos moçambicanos de origem indiana, que foram os primeiros e os fundadores da comunidade islâmica em Portugal. Eles vieram de uma imigração pós-colonização, depois vieram os guineenses, de uma imigração laboral, e hoje eles são maioria dentro da comunidade, eles são, em termos de numéricos, eles são a maioria. Aí, depois disso, tem os Bangladeshes, né, que também é um grupo considerável, inclusive com sua própria sala de orações, e eu acredito que a maioria de vocês aí conhecem e sabe do imbróglio da construção da mesquita do Martim Muniz. E depois tem outros grupos menores, tem marroquinos, tem os paquistaneses, e também tem um grupo que chama muita atenção, que é um grupo muito importante, que são os ismaílis, ou ismaelitas. Esse é um grupo que tem também, né, a sua origem com os indo-moçambicanos, ou melhor, luso-indo-moçambicanos, né, hoje, e tem a sua sala de oração própria, eles não frequentam a Mesquita Central de Lisboa, eles têm lugar próprio, né, que é o prédio, o Centro Ismaili, lá, acho que é nas Laranjeiras, e é um centro, e é um grupo muito importante. E tem os convertidos e convertidas portugueses. Agora, para além das vertentes islâmicas, que são as sunitas, as xiitas e os muçulmanos de inspiração sufi, possui alguns movimentos religiosos reformistas, que é o Wahhabi, né, os Tabligh Jamaat, tem os Deoband, tem movimentos tradicionalistas, que são os Barelvis, ou seja, é uma comunidade bem mais complexa do que a comunidade aqui no Brasil. Enfim, são duas comunidades bem distintas, porém comparáveis, né? A comunidade islâmica em Portugal conta, inclusive, com uma comissão de apoio religioso para os recém-convertidos, que é bem interessante, o que não tem no Brasil. Dá um apoio tanto aos que querem, né, se converterem, quanto àqueles que já se converteram, e que é uma dificuldade, na verdade, porque, às vezes, numa família, um é muçulmano. Então, assim, como a gente vai ver para frente, tem algumas implicações, e para eles ter esse apoio é muito importante. Bom, dito isso, eu agora vou centrar nas questões referentes aos muçulmanos por conversão. Em primeiro lugar, eu tinha algumas questões em relação às conversões. Por exemplo, enfim, quem eram essas pessoas que se convertiam? Como que eles chegaram até o Islã? Principalmente porque eu fiz essa minha primeira investigação no momento em que os muçulmanos eram praticamente invisíveis. Então, a gente não tinha material que consultar, eu não conhecia nenhum muçulmano, eu queria saber quem eram essas pessoas que estavam se convertendo e como que elas chegaram até o Islã. Depois eu queria saber como esses novos muçulmanos reagiam diante da religião. Será que eles entendiam o que estava sendo rezado? Eles rezavam em árabe, rezavam em português, eles adotavam a vestimenta? Então, para mim, tudo isso era uma questão a responder. Eles cumpriam as orações religiosas, por exemplo, no Islã são 5 orações diárias obrigatórias, né, que faz parte é um dos preceitos religiosos. E é necessário fazer a ablução antes da oração, né, que é a purificação. Algumas das orações coincidem com o horário de trabalho, de escola. Como é que eles faziam? E o Ramadã? Como é que eles jejuavam
também considerando as suas vidas profissionais. Uma coisa é você jejuar num país de maioria islâmica em que todo mundo está jejuando. Outra coisa é você estar trabalhando, não poder beber um copo d'água e seu colega ao lado está bebendo, está comendo, né? Então, eu queria saber como é que isso funcionava. Como eram suas vidas familiares, sociais, profissionais antes e após a conversão? Essas conversões tiveram consequências, ou quer sejam positivas ou negativas, quais que eram as facilidades e as dificuldades. Outra coisa que eu tinha, outra questão, era sobre o uso do hijab, que é o véu islâmico, no caso das mulheres. O uso foi de imediato? Como repercutiu isso, né? Quais as consequências de externalizar a religião, né? Sobre o casamento, principalmente para as mulheres, porque as mulheres, dentro do Islã, só podem casar com muçulmanos. E o contrário até pode. O muçulmano ele pode casar com uma mulher que não seja muçulmana, desde que ela pertença a uma das religiões monoteístas. Mas, e no caso da mulher, e aquelas que já eram casadas? Né? Como faria? Qual a atitude correta nesse caso? E, por fim, como eram as suas inserções, né, dentro do grupo islâmico local, que afinal era um grupo étnico, né? E aí, já no meu terreno, eu comecei as minhas entrevistas formais, e conversas informais também. Como foi uma etnografia, eu fiquei muito dentro da mesquita, eu tive muito contato com essas pessoas. Para mim, não era importante a quantidade de pessoas que eu entrevistaria, era importante as entrevistas em profundidade, entender, na verdade, a vida daquelas pessoas que, afinal de contas, me deixaram entrar, né? Então, eu participava de congressos, de palestras, de festas da comunidade, eventos, aula de religião, de árabe, viajava com eles. Em Portugal, eu tive a vantagem de chegar na época do período de Ramadão, então foi muito bom, porque eu fazia todas as noites, né, durante um mês, o iftar, que é a quebra de jejum, então eu pude ver a comunidade como um todo, né, como funcionava, como era o grupo dos guineenses, como era o grupo dos indianos, onde que os convertidos ficavam aí nesse meio. Então, foi assim, foi muito importante. Foi, na verdade, uma imersão, né? E assim, eu procurava não fazer as entrevistas dentro das mesquitas para que eles pudessem falar. E eu também tinha oportunidade de fazer de outras conversas fora, lógico, tudo isso dentro de uma preocupação ética, mas as entrevistas formais e gravadas eu procurava fazer fora da mesquita para que eles pudessem falar à vontade sem influência do local, né? E quem eram, então, esses convertidos, né, em Brasil e Portugal? Para mim, era questão sine qua non de que essas pessoas que fossem participar dessas investigações, que elas não tivessem um precedente, uma família muçulmana por trás. Na verdade, no Brasil, quando chegaram, os árabes chegaram para cá, os libaneses, sírios, muita gente acabou largando a religião de lado. As mulheres tiraram os hijabes, porque não era costume, eles vinham também, alguns relaxaram na religião. Então, o que acontece hoje? Tem uma segunda e terceira geração que está voltando, né, para a religião. É o que a Daniela Hervé-Léger, né, chamaria de refiliado, que é o convertido do interior, são aqueles que se redescobrem dentro da própria religião. Então, eu não queria trabalhar com esse grupo, eu queria trabalhar com pessoas que não conhecessem o Islã antes e que vieram a conhecer e acabaram se convertendo. Então, assim, tanto no Brasil quanto em Portugal, foi uma maioria de mulheres. Eu tenho como hipótese duas pistas, né? A primeira, porque, embora não exista investigação sobre isso, que demonstre realmente sobre isso, tanto os investigadores quanto as comunidades acreditam que as mulheres, a maioria na verdade, dos convertidos, a maioria é mulher.
Então, e também a facilidade, né, da investigadora e as muçulmanas, porque a gente ficava ali na mesquita, na verdade, no mesmo nicho, então acho que isso também facilitou, e nunca foi a minha ideia trabalhar só com mulheres, mas aconteceu, foi ao acaso, tive homens que fossem entrevistados, mas foi uma minoria. No Brasil, o grupo variava entre 21 e 60 anos, em Portugal, 20 a 45. No Brasil, era uma maioria de curso superior, né? E assim como em Portugal, tinha mestrandos, doutorandos no grupo, tinha professor. No Brasil, era uma classe socioeconômica média e baixa. Em Portugal, eu não delineei esse dado, para falar a verdade, eu não dei conta de delinear essa informação, mas eu posso assim dar uma opinião que eu acho que, na verdade, eu arriscaria dizer que era a maioria de classe média. A maioria era católica nos dois países. No Brasil teve um ex-pastor de uma família tradicionalmente evangélica, de pastores, e acabou que ele se converteu, a mulher depois de 1 ano ou 2, não sei, se converteu, os filhos se converteram. Em Portugal, eu conheci a minha primeira desconvertida, não sei se existe esse termo, mas não existe, eu inventei aqui, porque ela se considerava não mais muçulmana, né, dizia que tinha se convertido num período da vida dela, foi uma conversão instrumental, né, segundo ela mesma diz, e numa determinada época da vida, que ela mesmo não tinha consciência disso, mas que atualmente que ela não se achava uma muçulmana. E uma das minhas interlocutoras em Portugal, ela se converteu, na verdade, ela casou com um búlgaro, se não me engano, e ela teve a conversão dela, ela era evangélica, e ela acabou se convertendo, enquanto eu estava no terreno, né? E quais foram as motivações para essas conversões? No Brasil, eu divido em 3 grupos: busca religiosa, ideologia e predestinação. Esse grupo 1, que é da busca religiosa, eram aqueles que sentiam falta de identificação religiosa, talvez pela falta de transmissão, né, da religião no núcleo familiar, ou então desencantamento mesmo. Depois tinha o estímulo ao estudo religioso, leituras, né? Então, tem algumas pessoas que liam livros esotéricos, aí entrava o René Guénon, Lobsang Rampa, que é de uma época meio que esotérica, né? O Hermann Hesse com o Siddhartha, livros de autoajuda. Então, buscava por esses meios uma identificação religiosa, fizeram yoga, né? Então, outros relatavam experiências dramáticas, como rupturas por separação, por morte, decepção com a vida cotidiana, com a ditadura das estéticas, né, do tem que ser, e dúvidas da existência de Deus. O grupo 2, ele era mais baseado em ideologias, era um grupo que já tinha pessoas que já tinham uma militância política, envolvimento com o movimento, principalmente o movimento negro, e eles viam no Islã a possibilidade de uma continuidade dessa luta social. Eles tinham um estímulo, né, ao estudo social e religioso, e também havia um discurso dos brasileiros, ainda, isso ainda existe, um discurso de que os muçulmanos árabes, né, que é a maioria da comunidade, tentam arabizar as pessoas que se convertem. Daí eles tinham a necessidade de um resgate étnico, principalmente do movimento negro, contra essa arabização. E o ateísmo, como disse uma das interlocutoras, tentei a todo custo provar que Deus não existia. Como não consegui provar, talvez eu pensei que ele existisse, e foi assim que ela começou a buscar e encontrou dentro do Islã. E esse grupo 3 é um grupo que fala que eu coloquei como predestinação,
porque as pessoas viam o encontro de maneira casual, ou foram trabalhar com alguém que era muçulmano e achava muito, muito bacana o jeito que os homens tratavam as mulheres, como eles se comportavam. Outros conheceram pela internet, né, ao acaso, alguns tornaram-se amigos, outros até acabaram se casando. E então esse era o terceiro grupo. E um fato interessante que chama a atenção no Brasil, além do 11 de setembro, na mesma época, na efervescência do 11 de setembro, teve uma novela que é o Clone, que passou também em Portugal, que é conhecida também em Portugal. E esse Clone falava de uma família árabe. Ele passou, acho que foi de 2001 a 2002, mas já foi reprisada inúmeras vezes. Seria até uma investigação para saber o que acontece hoje, porque já foi reprisada, agora mesmo ela está sendo reprisada, né? Se ainda existe repercussão disso, que eu não sei. Mas, na época, houve uma corrida às mesquitas em busca desse árabe rico, né? Que é uma comunidade particularmente árabe, então eles iam em busca do árabe rico, porque as mulheres de descendentes, né, de origem árabe não gostaram nada, mas que houve, e por conta disso tiveram algumas conversões também. Em Portugal, a novela também foi transmitida, até tem um trabalho de uma investigadora, que é a Catarina Valdigem, que trabalhou sobre os meios de comunicação, que dá conta também dessa importância do clone em Portugal, mas não como intenção de conversão, mesmo porque a comunidade tem outra composição, mas como uma forma de desconstruir os estereótipos dos muçulmanos no pós-11 de setembro. Agora, em Portugal, eu identifiquei uma busca religiosa também, porque, afinal de contas, quem se converte acaba né, tendo essa busca religiosa, essa necessidade. E aí tem algumas pessoas que foram tentar conhecer, né, a língua árabe, conhecer mais sobre a religião também. Alguns chamam de chamamento mesmo, né? Por exemplo, tem um depoimento que diz que a pessoa estava acho que parece que na Turquia, ouviu o azan, né, que é a chamada para a prece, e aí aquilo tocou muito fundo e ele acabou procurando o Islã. Outra pessoa que fazia já o curso de religião e de árabe, num dia qualquer, dentro da Mesquita Central de Lisboa, não tinha não tinha a aula por algum motivo, ela foi por ali para o horário né, das orações, e para o lugar, né, para o tapete ali das orações, e acabou tendo quase que um transe. Então, com isso, ele acabou se envolvendo mais com a religião e se convertendo. Bom, uma outra coisa que eu trouxe aqui é o seguinte: no Brasil, as pesquisas sobre os assuntos do Islã, eles avançaram, e das conversões também. Tiveram, depois dessa minha investigação, umas 3 ou 4, me parece. E tem uma que eu acho particularmente muito interessante, que são as pessoas, que é um trabalho que foi feito em São Paulo e periferia, onde tem alguns muçulmanos convertidos que são que fazem a divulgação do Islã através do hip-hop. Então, esse é um trabalho interessante de uma investigadora brasileira, chama Bianca Tomassi, e ele dá conta desse grupo, que é interessante como eles fazem essa ligação do Alcorão e do hip-hop, porque o hip-hop, no caso deles, não tem nenhum palavrão. É uma divulgação mesmo da religião. E aí eles fazem essa ligação de uma forma bem interessante, é um trabalho que vale a pena conhecer. E tem um outro trabalho que é da Lisa Dumovich, que ela
o próprio nome do trabalho já diz tudo, né? E a Habib, crise de vida, afeto e reconfiguração do self religioso na conversão de mulheres ao Islã, na Mesquita da Luz, no Rio de Janeiro. E a Habib, meu amor, né? Então, eram mulheres que tinha, né, no árabe, no muçulmano, aquela figura com quem queriam casar, né? Que era o homem perfeito para casar. Então, eu acho que é bem interessante. Só um minutinho. Bom, esses convertidos, eles passaram por um processo individual de conversões. As conversões ao Islã, grosso modo, são realizadas de modo muito ativo, ou seja, eles procuram o Islã. E de forma gradual, as pessoas elas vão experimentando, e às vezes elas têm um processo muito longo. Tem pessoas que me relataram que tinha 4 anos, né, que demorou 4 anos para poder realmente fazer a charrada. E aí, quando elas fizeram, elas já se sentiam muçulmanas. Então, ou seja, elas começam a conhecer a religião, elas vão ali tirando a carne de porco, que é proibida, né? A bebida alcoólica, já vão mudando ali o grupo de convivência, até que elas acabam se... Eu estou falando isso assim de um modo geral. É óbvio que tem gente que chega e rapidamente se converte, mas de um modo geral, de um modo mais amplo, é um processo assim, um pouco longo, que envolve realmente uma experimentação e uma mudança de hábitos, né? E eles relatam que este é um processo de uma reorganização de suas identidades religiosas através da descontinuidade da visão de mundo que pertenciam até então. E a partir da socialização dentro de um novo grupo religioso, eles aderem a um novo ponto de vista, o jeito de viver a vida, as condutas, os sentimentos. E isso traz um benefício muito grande para a vida deles, né? Só que também trazem consequências. Eu trouxe que na vida pessoal, por exemplo, é dito, né, a reorganização espiritual e do sentido de vida e o sentimento de igualdade e de justiça da religião. Isso é quase que um mantra dentro dos depoimentos. E o encontro com Deus e uma outra coisa, que é a trindade, né, da religião cristã, que isso aí é um discurso pronto. Todos eles dizem, eu não me conformava, não aceitava a trindade, porque eu acho que Deus está acima de tudo, então Jesus não pode se equiparar a Deus, porque dentro do Islã, Jesus é um dos profetas, como foi o profeta Muhammad e outros profetas, num total de 25. Então, ele está ali na mesma... E o muçulmano conversa com Deus, né? Então, essa questão da trindade é um discurso pronto entre os convertidos, né? A busca de Deus, como disse uma interlocutora de 60 anos, ela se converteu e aí ela diz o seguinte: hoje percebo que sempre perguntei por Deus sem o saber, e apesar de nunca ter sentido a sua presença, foi ele que me conduziu até aqui. Na vida profissional, existe o problema do lícito e do ilícito, e do uso do hijab para as mulheres. O lícito e ilícito é o seguinte: tem algumas pessoas que trabalham com contato direto com bebida alcoólica, um garçom, uma pessoa que trabalha em restaurante, e essas pessoas elas tentam mudar de trabalho, porque na verdade, eles começam a se incomodar com aquilo, daquele contato direto. Eu tenho uma interlocutora que ela era bailarina, atriz, e ela, quando ela se converteu, ela largou tudo, inclusive todas as amizades do meio artístico, que ela achava que aquilo não era correto, e ela largou. Quando eu a conheci, ela trabalhava com artesanato. E depois, quase 2 décadas depois, ela entrou em crise, quer dizer, já vinha num processo, né? Ela entrou em crise, porque ela sentia tanta falta daquilo que ela fazia antes, aí que ela começou a buscar de novo, buscar as amizades,
continuava muçulmana, mas isso trazia para ela um certo problema, porque ela achava ainda que não era certo, que não era uma religião lícita, né? E aí ela começou a dar aula de dança, dançava às vezes, começou a ter mais contato com a música, que era uma outra das paixões dela. Enfim, o hijab é um outro dilema, um outro problema, né? Porque quando a mulher se converte, ela quer usar o hijab, porque faz parte da religião. Ela quer externar a opção, a escolha dela. Só que muitas vezes ela não pode fazer isso no trabalho, porque ou é proibido, ou as pessoas não veem aquilo com bons olhos. Então, ela deixa ou o emprego ou ela deixa de usar o hijab, né? E isso aí vira um problema. Na vida social também, e para os homens também, porque os homens dentro do trabalho começam a afastar, né? É costume, tanto no Brasil quanto em Portugal, de sair para tomar um copo, então ele já não faz mais isso, porque ele não bebe, ele não gosta de ter o contato com bebida alcoólica, então isso aí vai afetando um pouco a vida social. Ele vai procurar o grupo dele, vai ter amigos, outros amigos que são os muçulmanos que vivem como ele tem que viver, né? Então, tem um relato que eu acho interessante de uma das interlocutoras em Portugal, que assumiu o hijab, que ela diz o seguinte, acho até um depoimento muito forte, porque ela dizia o seguinte, na universidade, algumas pessoas, no começo, não se aproximavam, incluindo os professores. Agora não tem mais isso, porém foi preciso fazer sempre o dobro do que as outras pessoas fazem. É preciso ser o dobro mais simpática, o dobro mais inteligente, precisa se esforçar sempre, muito mais. E ela se sentia muito magoada, porque ela ela sentava no metro, sentava na cadeira, né, no banco do metro, e ninguém sentava do lado dela, então isso machucava bastante, né? Agora, os amigos, vai se fazendo arranjos ali, né? Então, tem amigos que romperam totalmente, tem outros que no início se estranharam, mas depois voltaram, aceitaram. E tem aquela reflexão, se não ficaram é porque não eram tão amigos assim, né? Então, existe uma certa aceitação, né? E tem os que dizem até que conheceram, que fez uma ponte, né, entre os não muçulmanos e muçulmanos, mas isso é a minoria, porque eu acho que são né, coisas, são vidas, assim, um pouco, né, cada um na sua, né? Mas existem essas reflexões. Agora, eu acho que o pior mesmo é na vida familiar, porque a vida familiar é onde que estão as maiores decepções, porque para as mulheres, os depoimentos é muito assim, olha, no começo todo mundo achou que era louco, quando eu coloquei o hijab, pronto, foi pior. Né? Todo mundo acha que... E aí, assim, tem muito rompimento, né? Tem muita ruptura, vergonha, às vezes, da família ao ver a mulher usando o hijab, vergonha dos vizinhos, né? Então, assim, é bem complicado, é meio duro. Tem outras pessoas que acabam aceitando, tem depoimentos que diz até que no começo foi ruim, até a família não entendeu um pouquinho, mas que elas melhoraram, ficaram tão melhor dentro de casa, começaram a ser mais compreensivas, que aí a família vai se desarmando em relação à religião, né? Acaba sendo... achando que foi bom, né? E tem gente que prefere não contar. Por exemplo, tem um caso de uma depoente que ela diz o seguinte, que ela era casada com um estrangeiro, muçulmano, morava na casa com os pais, ela não comia carne de porco, nem tomava, nem bebia bebida alcoólica, e que só que não contava que era convertida, ela dizia que era em respeito ao marido. E uma outra que morava longe dos pais, que se converteu, falou, prefiro não contar para não decepcioná-los, porque eu sei que se eu contar eles vão ficar decepcionados. Então, cada um vai se ajeitando ali como pode, né? E depois tem os dilemas, né?
Então, assim, esse depoimento, o Islã nos ensina que não devemos sentar com pessoas que estejam a beber vinho. Só que não posso praticar isso com meus pais. A minha mãe não come uma refeição sem tomar um copo de vinho. Eu não vou tomar vinho, mas tenho que me sentar à mesa com eles. Então, é o dilema. Eu me sento, eu continuo igual, como é que eu faço? Né? O que eu faço aqui? Não quer desagradar a mãe, mas também não quer se sentir que está fazendo uma coisa que não é da religião. Um outro exemplo é de um casal que se converteu com 2 filhas pequenas, passou a educá-las conforme a religião, só que, assim, não conseguiu controlar os contatos externos no núcleo familiar. Então, decidiu pela imigração, mudar para um país de maioria islâmica, porque todo dia era uma novidade das filhas, falando, minha amiguinha faz isso, eu não posso fazer. Então, a decisão foi de mudar para um país de maioria islâmica. Então, é isso, o apoio dos novos convertidos é importante na medida que as conversões não terminam com o testemunho, com a charrada, né? Na verdade, começam ali, né? E eles é um desafio de cada dia, né? Até por causa dos rigores iniciais das conversões, né? E Portugal, como eu disse, tem o apoio, e aqui no Brasil, por exemplo, não tem, mas mesmo tendo apoio em Portugal, não é todo mundo que vai, que frequenta essa comissão. Tem gente, ela fica baseada em Lisboa, tem muçulmano para todo lado em Portugal, né? No Algarve, Alentejo, no norte. Então, é um problema. Então, como eu disse, o rigor faz parte das conversões. O recém-convertido, ele tende a ser mais rígido e absorver o Islã de uma maneira mais textual, com maior rigor escrituralista em sua interpretação. Por isso, eles acham que quem nasceu dentro da religião nem sempre tem a atitude esperada. E, de alguma forma, eles acabam blindando, né? Essa coisa de cultura e religião, uma coisa substitui a outra. E as fronteiras entre religião e cultura são muito fluidas, né? As duas coisas, às vezes, se misturam, né? Principalmente na diáspora. Então, um depoimento que eu trago aqui representa muito bem o que os muçulmanos convertidos pensam, né? Esse depoimento é de uma interlocutora do Brasil, mas que acaba valendo também para Portugal. Diz o seguinte: existe um grande preconceito por parte daqueles que já nasceram em berço muçulmano com relação àqueles que se tornaram muçulmanos. Não é porque me coloco no grupo dos que abraçaram o Islã que falo isso, mas muitos que se interessam pelo Islã acabam desistindo pelo fato de a comunidade árabe no Brasil ser muito fechada. Além disso, a grande maioria dos árabes que aqui residem mal sabem diferenciar o que é proveniente da religião e o que é parte peculiar da cultura árabe. Então, quando uma pessoa abraça o Islã aqui, eles tentam arabizar a pessoa e não o que eu diria islamizá-la. Quando uma pessoa se torna muçulmana, ela jamais deixa de ter um passado e todo o ambiente na qual ela foi educada. E aí eu ouvi, né? Inúmeras vezes eu não quero ser muçulmano árabe, eu quero ser um muçulmano brasileiro. E, para minha surpresa, eu ouvi exatamente a mesma frase em Portugal: eu não quero ser um muçulmano indiano, eu quero ser um muçulmano português. E conversando depois com o sheik da mesquita central, ele diz o seguinte, ele fala: um convertido deve seguir o seu líder espiritual, ou seja, se ele converte aqui comigo, eu explico da minha forma, e ele vai seguir aquela forma que eu explicar. Então, sempre lembrando, né, religião e cultura, lembrando que os indianos também foram convertidos, né, em algum instante. E aí o que acontece é que o convertido passa a atuar dentro da religião, querendo fazer parte da comunidade, ainda que se sinta excluído, mas nem sempre esse envolvimento com a comunidade é duradouro. Ou seja, tem gente até que é adotado pela comunidade, que adota uma outra postura, né? Uma postura árabe, uma postura indiana, o que seja,
Mas os envolvimentos nem sempre é muito duradouro, então eles passam, deixam de ir à mesquita, eles passam a viver a religião de uma forma privada, de uma forma muito pessoal, e eles se sentem, mas eles se sentem compensados por fazer parte de uma comunidade global de fé, que é a UMA, e que não é territorial, é uma comunidade abstrata, né? uma comunidade imaginária. E já caminhando para o fim, com o passar do tempo, os rigores iniciais da conversão, elas acabam se transmutando em novos arranjos e reinterpretações. Os processos de conversão, eles vão ser sempre contínuos, né? Os desafios vão ser vencidos um a um, dia a dia. Então, os rigores dos iniciais dos convertidos tendem a ir se transformando em aprendizados com o passar do tempo, embora todo o processo dependa de cada pessoa, né? Então, nesse depoimento aqui, a depoente diz o seguinte: os muçulmanos se identificam com os seus, e muitas vezes ser convertido é um ser só, a não ser que você esteja disposto a adotar uma cultura, né? Ou ser adotado por uma comunidade. Acontece, mas não é, mas é a minoria. Ou então eles recriam as suas comunidades, suas mesquitas, suas práticas conforme seus entendimentos, que é o que acontece que com esse grupo de hip hop. Eles têm a sua própria mesquita. Existe em São Paulo uma mesquita que eles chamam Mesquita dos Pretos, que é uma mesquita no centro de São Paulo, que é frequentada só por negros e por imigrantes africanos, ou os que imigram mesmo para cá, ou então aqueles que vêm estudar, só eles frequentam ali. Agora, lembrando que o Islã é único, né, em sua concepção, né, a sua ortodoxia e tudo, mas as interpretações e as práticas são muitas. Então, assim como as visões das pessoas, conforme as suas vivências, suas experiências pessoais, conforme a sua cultura. Então, ele não é homogêneo, né? Ele é moldável e adaptável a diversas culturas. Então, quando alguém diz assim, mas como é que essa religião, né, que é lá daqueles países lá que agem assim ou assado, não cabe aqui dentro, né, do nosso país, um país brasileiro, por exemplo, que é muito... as pessoas são muito à vontade, português, né, com outra cultura, mas ele é moldável e com o tempo esses convertidos acabam continuam alguns problemas, né? mas eles vão se transformando e vão fazendo outros arranjos. Era isso que eu tinha para apresentar, desculpa se falei demais, a gente acaba se empolgando, e estou aqui para as perguntas, se eu souber responder. Falaste justo o tempo e disseste muito obrigado, Vera. É uma informação muito rica e antes de passar a palavra a todos e a todas, eu gostaria de fazer uma ou duas perguntas. Sobre o chamamento ao Islã. Eu gostaria de perguntar se é um processo exclusivo ou inclusivo, no sentido que através da reversão ou conversão, se a vida religiosa dos conversos, se tens alguma coisa que dizer sobre isso, se achas que se faz mais aberta ou mais fechada na nova religião, digamos, ou já é um processo de abertura, de
até mistura, porque de não esquecer completamente o passado religioso ou de novas formas, expressões religiosas, espirituais, por exemplo, dizeste New Age, se há uma relação entre a conversão e uma abertura ou não, o contrário. E não sei se fazer a outra pergunta seria as relações com o Estado, digamos, no Estado brasileiro e no Estado português, se há algumas coisas que são fortes como direitos sobre os muçulmanos num país como o Brasil ou Portugal, se há debates, conflitos ou não. Bom, vou pela ordem. Acho o seguinte, essa questão dos muçulmanos de esquecer um passado, de terem uma visão muito estreita, né, da religião, eu acho que é muito mais no sentido do rigor inicial da religião. Porque eles não conhecem, então eles querem fazer tudo muito direitinho. Então, isso acaba virando um conflito, como eu falei. Só que é o seguinte, imagina, dentro de uma casa ou dentro de um trabalho, ele é a única pessoa que é muçulmana. Então, ele não tem como esquecer o passado, não tem como esquecer a festa de Natal na família. Então, assim, isso para uns é um conflito, mas para outros não. É porque fazem até a árvore de Natal junto com a família. Então, assim, eu acho que não tem como esquecer um passado. A não ser que ele se isole num lugar, que ele mude para um lugar onde, como aconteceu com essa família e com os filhos, que foi morar, acho que na Tunísia, se não me engano, na Tunísia, e aí você pode ter uma comunidade islâmica mais que favorece que você viva 100% dentro da religião. Mas, no mais, viver tanto em Portugal quanto no Brasil, como qualquer outro país de minoria islâmica, eu acho isso muito difícil, por mais que eles tentem deixar para trás aquele passado, não é praticamente impossível. Você tem sempre alguma coisa que te lembre isso. Agora, eles usam o hijab, as mulheres que aceitam, né, usar o hijab, e isso é muito complicado. No Brasil, por exemplo, tanto no Brasil quanto em Portugal, eu ouvi depoimento de pessoas que tiveram o hijab literalmente arrancados. Ou, volta para sua... Ou xingamentos, tipo, volta para sua terra. Então, assim, é complicado, é bem complicadinho, sabe? Você viver 100% a religião num país como esse. As relações, né, com o Estado, por exemplo, no Brasil, conseguiu-se que as pessoas tivessem a identidade com as mulheres, por exemplo, com o uso do hijab, que é uma grande vitória. Nos países da Europa, incluindo onde tem muita imigração de países de maioria islâmica, algumas coisas já são permitidas. Por exemplo, locais de orações dentro dos locais de trabalho, numa fábrica, um espaço reservado para os muçulmanos rezarem. Então, assim, existem coisas que são adaptadas, outras vezes não. Aqui, por exemplo, não existe isso. Se uma muçulmana estiver na escola, ela vai ali numa sala, num lugar qualquer, calcula onde é que está a Meca e põe o tapetinho, faz sua oração ali. E muitas vezes é até simbólico essa ablução que tem que fazer, ou vai no banheiro, faz e tudo. Então, assim, é tudo muito improvisado. Tem alguns até que nem rezam como deveria ser, juntam as orações depois e fazem em casa, entendeu? E isso, inclusive, com orientação da própria comunidade, porque é impossível. Então, assim, eu acho que esquecer um passado é um negócio muito forte. Eu fiz a minha pesquisa no Brasil
com 2 momentos. Eu fiz primeiro e depois eu voltei, quase que uma década depois, eu voltei aos mesmos convertidos. E o que foi interessante é exatamente ver como que a pessoa pensava antes e como ela estava pensando ali naquele momento. No primeiro instante, ela abandona tudo e vai para o novo grupo de convívio. Mas depois, isso tende a amenizar e ela, aos poucos, ela voltar a algumas amizades antigas, etc. Respondi? Sim, sim, sim. Muito obrigado. Alguma outra questão? E sobre o Estado? Se é inclusivo ou se é exclusivo? Se há algum debate em particular em Portugal ou no Brasil da posição do Islã dentro de cada Estado? Ou há um debate, um conflito particular ou não? Olha, existem debates, sim. Aqui no Brasil, pelo menos, existe uma intolerância religiosa no Brasil, em que isso gera debates, mas não só em relação ao Islã, em relação às religiões de matriz afro-brasileiras também existe esse debate. Então, volta e meia, isso aí está sendo conduzido. Inclusive, existe uma pesquisa bem interessante de uma colega nossa investigadora, a professora Franci Rose, porque que ela está fazendo uma pesquisa quali e quanti sobre islamofobia no Brasil, que é bem interessante. Parece que os resultados saem agora no final do primeiro semestre, porque existe discursos islamofóbicos, né? Então, existe esse debate. Em Portugal, o que acontece é o seguinte: a comunidade islâmica em Portugal, a liderança é formada, né, desde sempre por pessoas muito influentes. O presidente da comunidade islâmica de Lisboa era banqueiro, né? Era uma pessoa de influência. Então, esse grupo, que é o grupo onde estão dos moçambicanos de origem indiana, tem muita influência dentro do próprio governo português. Então, eu acho que isso facilita muito. Então, enquanto em Portugal a gente pode dizer, né, quando se fala em muçulmano, e você vê essa camada de liderança, que são pessoas importantes dentro tanto dentro da economia portuguesa quanto dentro do governo, são os bons muçulmanos, mas também tem os maus muçulmanos, né, que são aqueles que vêm de uma imigração, que é uma imigração às vezes ilegal ou laboral. Então, assim, existe essa discussão, e essa diferenciação entre o Brasil e Portugal. Obrigado, obrigado. Alguém mais, se quer comentar, perguntar? Inês? Olá, Vera. Parabéns pela tua apresentação, gostei muito, achei que foi muito rica e cheia de informação do terreno, é bom ouvir o terreno. Tenho uma pergunta mais específica para si, que é a seguinte: a Vera referiu no início a complexidade de grupos islâmicos em Portugal. Dá-me ideia que, pela sua apresentação, o trabalho que fez foi maioritariamente centrado na comunidade sunita, penso eu, da Mesquita Central de Lisboa. Então, a minha pergunta tinha a ver com a comunidade ismaelita que mencionou. Minhas experiências no terreno é que ela é uma comunidade quase impenetrável, ou seja, conseguimos aceder através quase dos leigos, mas não através das estruturas, não há um feedback, pelo menos da minha experiência. Queria saber se também, no caso de ter tido contacto com a comunidade ismaelita, se também se verificam este tipo de conversões ou se eles são mais também dificultados devido a esta estratégia de maior fechamento comparativamente com o grupo Sunni.
Obrigada pela pergunta, Inês. De fato, você tem razão, é uma comunidade quase que impenetrável. Eu visitei o centro Ismaili, até foi uma muçulmana, a Ismaili, que é bem conhecido no meio acadêmico, a Faranas Keshavji, que me auxiliou, que marcou entre a visita, um dia de visitação. É um trabalho muito bacana que eles fazem, mas, assim, foi uma visita mesmo sem muito aprofundamento né, das questões ismaelitas. Realmente é difícil. As conversões, pelo que eu sei, elas existem, mas elas existem não de uma forma como nas mesquitas e na vertente sunita. Como é que eu vou dizer? Existe um aprendizado dentro existe uma escolha de quem pode ou não pode converter e da capacidade dessa pessoa tornar-se muçulmana ou não. Ou seja, existe um estudo muito aprofundado dentro, mas é bem mais difícil. Não sou eu que vou chegar lá e virar e falar assim, eu quero me tornar muçulmana. Como é que eles vão deixar ser uma muçulmana ismaili? Não. A própria religião, os próprios ismailis, né, eles têm já ali aquela coisa eles foram perseguidos de uma certa forma, né? Então, eles são bem mais contidos, é outra infraestrutura, tudo assim, bem diferente dos sunitas, da Mesquita Central. A Mesquita Central, você chega lá, qualquer um, você, qualquer um pode chegar, entrar, pode ver oração, pode participar, pode chegar a perguntar, e eles vão te oferecer aula de árabe, aula de religião, assim, bem mais à vontade. Os ismaelitas, não. Eu diria que é impenetrável também. Eu não consegui. E eu acho que assim, tão diferente, que eu acho que esse é um outro estudo, sabe? É uma outra investigação. Quase um grupo à parte, com características à parte, mas confirmo, eu também fiz essa visita e confirmo a sensação, mas consegui ter acesso à sala de meditação, foi assim um extra muito especial. Mas sim, também tive a mesma experiência. Muito obrigada, Vera. Eu também pedi para participar de uma oração, né, para ver como é que era, e não me permitiram, mas eu fiz essa visitação nessa sala, olhei e falei, nossa, é muito diferente. Não é o mesmo. Mas os ismaelitas não são um grupo étnico? Não. Não são, mas em Portugal são maioritariamente gujaratis. Mas estão espalhados pelo mundo, certo? Vera saberá melhor que eu. É espalhado pelo mundo. Eles têm uma pessoa que é a Sua Alteza, né, que é o príncipe Aga Khan, que aqui eles fazem reverência, que é dito como na linha de sucessão, porque os ismaelitas, eles são xiitas, né? Então, existe dentro do Islã a vertente sunita, a vertente xiita. A vertente xiita, ela é dividida, ela tem os septimanos e os duodecimanos. Porque isso, os sunitas, por exemplo, eles davam sucessão aos califas. Os xiitas, eles acreditam na sucessão familiar do profeta, descendente do profeta. Então, alguns reconhecem 7 imãs e outros reconhecem 12. Os xiitas, eles reconhecem 7. E eles são septimanos. E aí tem o príncipe Aga Khan, ele é o número 49 lá da sucessão, 49º da sucessão. Agora, ele é uma pessoa, uma pessoa, quer dizer, eu não posso dizer que ele é comum, porque ele é visto como um príncipe, né? Ele não é igual a mim, mas ele é um homem que vive, que está no meio da alta sociedade, e ele é reverenciado como Sua Alteza pelos ismaelitas, como sendo um sucessor. Então, dentro dos xiitas, os ismaelitas não se consideram como secta, ou como algo, só que uma
a importância que dão eles Não, eles são, na verdade, eles não se consideram como seita, eles se consideram como muçulmanos. Agora, os muçulmanos xiitas os consideram como seita. é considerado como seita. Eles têm os cânticos deles, como os sufis, né? A linha sufi. Ok. Então, eles não se consideram, eles consideram como muçulmanos, mas os sunitas os consideram como uma seita. Uhum. Olá, Vera, boa tarde. Tudo bem? Oi, Cláudia, que bom, pode vir. Olha, parabéns pela tua apresentação, já em termos da comparação internacional, como tu disseste, ver o que há de diverso e de análogo, e pela tua abordagem em termos interseccionais entre o género e a pertença religiosa. Mas falaste aí numa questão que eu fiquei particularmente curiosa, que eu não sei se estás em condições de aprofundar ou se tomaste apenas apontamento sobre a questão da mesquita, a designada Mesquita dos Pretos em São Paulo, e portanto aqui até havendo uma interseccionalidade entre a questão da pertença religiosa e a pertença racial, e com alguma fenómeno de exclusivismo. Tu estudaste isso ou apenas reparaste isto etnograficamente, mas não tiveste possibilidade de aprofundar? Olha, o que acontece, lembra quando eu citei o tipo de convertidos com que eu tive contato aqui? Um dos líderes da Mesquita dos Pretos, no centro de São Paulo, ele é o líder. O líder de lá é um brasileiro convertido. Ele diz o seguinte, que ele pode dizer que ele é um muçulmano revertido, que ele não é um muçulmano convertido, por causa da herança histórica. Acho que, aliás, até eu pulei esse assunto aqui, a herança histórica em Portugal. Existe a herança histórica árabe islâmica, que é um assunto que eu particularmente me interesso muito, e no Brasil também existe essa herança afro-islâmica, que vem lá do período colonial. Essa mesquita dos pretos, que a gente chama, né, que eles mesmos chamam, vem de um movimento negro muito forte em São Paulo, e essas pessoas que formam essa mesquita, elas estão imbuídas desse sentimento de que eles têm uma herança, que é essa herança africana, essa herança afro-islâmica. Então, eles dizem ser muito discriminados pelos muçulmanos árabes. Por isso surgiu essa mesquita, porque eles eram muito discriminados. Junto aos convertidos, por exemplo, do hip-hop, eles também se sentem muito discriminados, e por isso eles criaram a outra mesquita, que é a mesquita que é numa periferia de São Paulo, que chama Embu das Artes. Então, que existe uma questão racial, no meu ponto de vista, existe. Eu nunca trabalhei exatamente sobre esse assunto, mas que existe. Mas eles se sentem muito orgulhosos. E, além disso, além dessa coisa, dessa herança afro-islâmica, eles também trabalham a relação com o Malcolm X, Panteras Negras. Eles se converteram numa época em que isso era uma coisa assim emergente, efervescente. Então, esse assunto da nação do Islã nos Estados Unidos, nós temos aqui no Brasil muita influência norte-americana. Então, tem essa influência dos Panteras Negras, do Malcolm X, daquele Louis Farrakhan. Então, assim, isso foi o que impulsionou essa comunidade que é frequentada pelos negros. E os africanos, ao chegar aqui, se identificaram com eles. Então, dizem até que eles abrigam africanos ilegais, né? Isso aí
os árabes falam, os outros, quem não conhece fala, mas a intenção deles ali, eles se sentem bem porque eles fazem parte do movimento negro. Não sei se respondi essa pergunta, Cláudia, respondi? Sim, é muito interessante ver quando isso é um fenómeno de autossegregação, portanto, perceber se isso é um mecanismo de defesa social em condição da estereotipicidade que é feita nessa região. E então estava interessada, porque particularmente a variável racial e o racismo é algo que é interessante para estudar eventualmente. Outra coisa que eu gostava que pudesse abordar, não querendo monopolizar, mas que era a questão que tu falaste sobre a tipicalidade das pessoas, em que fizeste aquela frase muito interessante sobre que tem que se fazer o esforço em dobro, não é? E, portanto, como é que é a rejeição das pessoas, nomeadamente, presumo que te falaste aqui na zona de Lisboa, aquela zona que a pessoa se senta, penso, no metro ou no autocarro, e se tu sentiste que isso era tão pujante no Brasil como em Portugal? Obrigada. Sim, tanto é que tem essa pesquisa que está sendo feita, que tem alguns dados preliminares, que dizem que as mulheres são as mais atacadas. Por quê? Porque elas externalizam a religião através do hijab. E que elas são atacadas não somente por palavras, mas são atacadas fisicamente também. Ou arrancam, ou já levaram pedrada, essas coisas bem animalescas mesmo. Agora, tem um outro tipo de ataque, que é o ataque pela internet, que é tão agressivo quanto o ataque presencial, o ataque verbal. Então, assim, o ataque pela internet tem sido uma coisa muito dolorosa para eles, isso aqui no Brasil. Outra coisa é o ataque familiar, né? A islamofobia familiar, que é uma das outras coisas que aponta a pesquisa, que os homens eles são mais atacados, discriminados, porque as mulheres são atacadas mesmo, de fato, né? Atacada fisicamente, às vezes, então a gente pode usar a palavra atacada. Agora, os homens são discriminados no meio profissional. Por que isso? Porque as pessoas não sabem o que é o Islã. Eu acho que a mídia, os meios de comunicação, não deram conta ainda de explicar a religião como é, de uma forma, porque a mídia está aí para dizer, porque aconteceu isso, que o muçulmano fez isso, Então, eu acho que isso contribui para uma histeria, né? Para uma falta de conhecimento. Então, assim, as pessoas ainda não chegaram à conclusão de que o Islã não é uma religião de fora que está entrando aqui, é uma religião que muitos brasileiros resolveram adotar, que muitos portugueses resolveram adotar. E eu acho que é esse trabalho que precisa ser feito, sabe? E para as pessoas dizerem, eu não sou, né, essa frase assim, isso eu ouvi aí em Portugal, volta para sua terra, você não é bem-vindo aqui, a pessoa de hijab, mas ela é portuguesa, ela não é nada, a terra dela é aí, entendeu? Então, eu acho que falta um esclarecimento do que é a religião, que tem o bom e o mal muçulmano, tem o bom e o mal católico, tem o bom e o mal evangélico, tem o bom e o mal tudo. Eu acho que só que eles são muito... não existe uma explicação, até que as comunidades se esforçam muito para explicar, mas... acho que falta um conhecimento mesmo da religião por parte da sociedade. Não sei se há alguma pergunta, mas Sadiq está a fazer um comentário no chat. Sadiq, se queres falar em direito?
Gostaríamos de ouvir, Patrick. Está agora. Olá, Sadiq. Sim, muito boa tarde, com uma discussão bastante interessante. Queria agradecer ao NAR por nos ter proporcionado. E no comentário era apenas no sentido de manifestar a minha disponibilidade enquanto especialista nos estudos Ismailis e membro da comunidade em Portugal porque fiquei agradado por ver que há um interesse que eu não via em discussões semelhantes das últimas vezes que participei em espaços destes da Academia Portuguesa, o que terá a ver também com desenvolvimentos mais recentes na história da própria comunidade. Mas caso haja interesse, era só para dizer que estou aqui para dar o meu contacto e se quiserem combinar, estarei aqui ao dispor para falar sobre questões que acho interessantes sobre a comunidade ismaili em Portugal. E dizer apenas que compreendo essa frustração que poderá haver em relação à impenetrabilidade da comunidade a deixar-se estudar, isto poderá ser percebido se compreendermos também a questão de certo, porque há um poder da comunidade, mas também há uma certa vulnerabilidade histórica, enquanto minoria de facto, enquanto minoria perseguida, que persiste e que eu próprio me deparei em dificuldades até ter algum respaldo institucional para poder fazer investigação sobre a minha própria comunidade. Então, quanto mais pessoas que sejam exteriores. E isto levanta também toda uma questão de acesso e de poder epistémico, não é? Que são questões que têm vindo a ser levantadas no campo dos estudos descoloniais, de quem tem que até que ponto investigadores que não são investigadores brancos, investigadores de grupos mais poderosos podem queixar-se ou não de ter acesso ou têm ou não têm direito a ter acesso a um determinado grupo. Essa também é uma questão, compreendo que haja essa frustração, mas que ela também tem que ser compreendida e ser posta no seu próprio contexto. Acho bem interessante, acho interessante que uma pessoa de dentro da comunidade ismaelita pudesse realmente, que é ismaelita e que trabalha com a comunidade, pudesse falar um pouco mais para a gente, né? Para a gente entender um pouco mais a comunidade. Por uma outra sessão em que eu possa também fazer uma apresentação para o dispor, é uma questão de combinarmos e de alinharmos as nossas agendas. Mas no que diz respeito à conversa que estamos a ter, elas, de facto, no que diz respeito, apenas um último comentário à questão da etnicidade. Entre os muçulmanos ismailis que são descendentes hoje de grupos indo-moçambicanos, como a Vera disse muito bem, essa era até recentemente a maioria, mas de facto os muçulmanos ismailis são um grupo que é étnico e culturalmente muito diverso e de momento a comunidade está a passar por um processo bastante interessante no que diz respeito à sua composição interna, em que há uma vaga de refugiados e de novos migrantes de outros contextos, Síria, Médio Oriente, e também novas vagas de migrantes do subcontinente indiano, que está a levar a uma pluralização muito interessante da comunidade. Então, se, num certo sentido, até há pouco tempo,
o ismaelismo português podia ser considerado como uma comunidade étnico-religiosa, dada o facto de ser uma comunidade maioritariamente 99% de origem indiana, em que a questão da etnicidade se confundia com a questão da religiosidade. Essa não é mais a realidade contemporânea. Eu tenho uma pergunta a você, Zadik. Em relação à receptividade da comunidade sunita, há uma receptividade por exemplo, você como um Ismaili, qual que é a receptividade da comunidade sunita em relação a você? Claro que existem relações diplomáticas e há um reconhecimento mútuo e recíproco a nível das lideranças. A nível da vida de todos os dias e da relação entre muçulmanos, e aqui estou a falar da realidade que eu conheço, porque será necessariamente diferente em outros contextos, e era uma questão também interessante de perceber se, a nível de interações, as novas comunidades recém-chegadas, como é que elas estabelecem relações com muçulmanos não ismaelis, se são semelhantes ou não àquelas que os indo-moçambicanos desenvolvem. A minha experiência é que na vida de todos os dias há uma distância. Eu próprio só me comecei a socializar mais com muçulmanos não ismaelis depois de sair de Portugal para ir estudar para o Reino Unido, o que foi bastante interessante. E isso deu para notar a diferença e as distâncias e uma certa falta, uma incomunicabilidade que existe, de facto. Okay. De fato, em Portugal, as duas instituições islâmicas mais importantes e que falam em nome em termos de instituição, que falam em nome do Islã, são a CIL, Comunidade Islâmica de Lisboa, e a Ismaili, o Centro Ismaili, Em termos de instituição, são os dois importantes, que falam pela religião, pela instituição. Certo. Posso? Eugênia, sim. Vou mudar a discussão totalmente. Agora, num outro tema. Obrigada, Vera, foi maravilhoso. Eu gostei muito, especialmente que não tem a ver nada com a minha pesquisa, mas numa maneira tem, que acho que vou voltar pois no início e na pergunta do Anastácios, porque pois a minha área de investigação é em New Age, e quando vi esta palavra na sua apresentação, eu fiquei, isso é uma questão bem interessante, porque, não sei, numa maneira muito estereotípica, digamos, uma pessoa, também uma antropóloga, não sei, talvez isso é como eu pensei, isso que a transição, pois, seria do Islã para a nova era, a espiritualidade da nova era, porque seria de uma religião, pois, mais, talvez, estrita, para uma religião ou espiritualidade mais aberta. E para mim, este itinerário oposto ao que podia acontecer estereotipicamente é fascinante, faz muito, há muito espaço para saber mais ou para ver como esses itinerários funcionam. E também na outra questão, pois, ou ideia que tive, porque
ultimamente escrevo e pois penso muito sobre a ideia da elasticidade espiritual e estava a pensar se há espaço dentro destes tipo de conversões ou de conversões para mesmo ter este tipo de elasticidade. É isso. Obrigada. Bom, vamos lá. Sobre o New Age. Na verdade, o que acontece é que essas pessoas, o brasileiro, de modo geral, é católico, mas se você perguntar ao brasileiro, de que religião você é capaz dele dizer assim, eu sou católico, mas eu também sou espírita, eu também sou do candomblé, eu também sou umbandista, eu agora sou budista. Então, essa experiência através das religiões é que fez com que algumas pessoas encontrassem no Islã a religião que consideravam mais completa. Então, elas tiveram, não só no esoterismo, isso sempre existiu, sempre vai existir, New Age, né, as religiões New Age, que isso independe, pode não ser todo mundo faz yoga hoje, todo mundo faz o relaxamento, né? A meditação. Então, assim, essas pessoas, quando eu cito que elas passaram por outras religiões, elas passaram também por esse processo, em busca de encontrar alguma coisa que elas consideravam uma religião mais completa, porque elas acham que o Islã é uma religião mais completa. Dos 3 livros, é o terceiro livro, é o mais recente, é o mais completo, é o mais que é mais entendível, né, que a pessoa lê e compreende, e que você pode transportar isso daquela época para os dias de hoje. Então, elas passam por todo esse processo. Então, assim, não só a New Age, que foi uma fase muito forte aqui, né, que eu acho que para todos nós, né, acho que talvez na década de 70, por aí, e aí essas pessoas acabaram passando por isso, mas passando também por outras, passando por espiritismo, pelo candomblé, pela umbanda, veio também depois a teologia da libertação, né, que nós tivemos aqui, do Leonardo Boff. Então, tem essa vertente também, algumas pessoas andaram por ali, e até encontrar o Islã, não obrigatoriamente do New Age para o Islã, entendeu? Existe um percurso, como eu falei, existe um percurso muito grande dentro da religião, às vezes até 4 anos. Tem gente que fala assim, eu fiquei 4 anos tentando, até que eu resolvi que eu já era muçulmano. Então, eu resolvi fazer a charrada. Então, assim, não é um percurso, não foi um salto daqui para ali. Foram várias experimentações. Então, tem um grupo de pessoas aqui que leu sobre o René Guénon, e através do René Guénon foram fazer um grupo de estudo, e esse grupo de estudo acabou sendo um incentivo para o Islã, que eu acho que ele mesmo, né, ele se converteu. Então, assim, tem uma trajetória que é uma trajetória, um percurso longo, um percurso de busca mesmo, né? De ir encontrando o Islã como consequência dessa busca. Sobre essa elasticidade espiritual, é verdade, né? Porque é interessante, eu vou contar um caso aqui para vocês. Islã e cultura, o que é permitido, o que não é permitido. Enquanto eu estava no meu campo, no meu terreno em Portugal, eu fui participar de um congresso dos guineenses, chamava, um seminário, acho que era um congresso de língua Fubi, que é ou Pular, que é dos guineenses, né? E lá no meio, éramos só 3 que não éramos guineenses.
Então, teve uma tradução simultânea lá para a gente, foram muito atenciosas, era muita gente, era ali na Reboleira e era muita gente, foi na Câmara Municipal de Reboleira. E uma certa hora, uma jovem, uma moça jovem, ela levantou uma questão que era sobre a excisão feminina, circuncisão feminina, né? Se aquilo constava do Alcorão, se não constava. Se era da religião, se não era da religião. Bom, houve uma tentativa de explicação, mas não ficou muito bem explicado. Aí muita gente começou a se interessar, porque não era só ela que tinha essa dúvida, muitas pessoas tinham essa dúvida. Se devia ou se não devia, se estava, se não estava na religião, se pertencia, se não pertencia, como é que era. E aí senhoras mais velhas, né, que supostamente ficariam com vergonha de abordar o tema, senhores, todo mundo quis saber. Até que um religioso explicou, não está dentro da religião, isso não é da religião, mas isso é uma cultura nossa que a gente pensa que deve ser preservado. Aí, nessa altura, eles já estavam falando todos na língua deles, e eu tive que ficar perguntando um e outro ali. Bom, o resumo da história era essa. E, em Portugal, esses grupos, eles continuam mantendo as tradições que eles têm. Então, embora alguns, alguns, inclusive, muçulmanos guineenses, não concordem, eles continuam com as tradições deles ali. Então, assim, eles... E o que a comunidade islâmica pode fazer, que a maioria de uma outra origem étnica? Não pode fazer nada, não vai fazer nada. Porque também as comunidades islâmicas, elas são muito, como diria assim, elas são separadas, né, por grupos étnicos também. Então, Islã é isso, Islã é único, mas ele é moldável, existem outras interpretações e outras práticas. E eu achava interessante quando eu estava dentro da mesquita e chegava uma muçulmana de origem guineense, botava a mão no chão, botava no coração e na cabeça. Só elas faziam isso. Sabe quem faz isso? Nos terreiros de candomblé se faz isso aqui. Então, assim, são várias nuances, né? Várias coisas que vêm da cultura de quem, né? Do imigrante. Então, assim, se você estiver na mesquita do Brasil, desculpa, do Brasil aqui, mesquita central, e ficar observando, sentar e ficar observando, ali mesmo você vai ver as de origem de procedência indiana ficam num lado, os guineenses ficam no outro lado, e os convertidos ficam ali no outro lado, ficam naquele meio, mas ficam ali naquele lado que é com o apoio da comissão. Então, é bem seccionada, sabe? E tem que ser, né, uma religião moldável mesmo para cada prática e para cada cultura. Para cada prática cultural, na verdade, né? Alguma outra questão, comentário? Eu, se mais ninguém tiver nenhuma questão, eu gostava de ouvir a Vera. Deixa-me pôr o vídeo. Eu gostava de ouvir a Vera sobre a questão de um problema que se põe muito aqui em Portugal e particularmente em alguns meios institucionais, como por exemplo o meio profissional onde eu trabalho, que é nas prisões, que é a questão sobre o receio que existe também por parte dos residentes não muçulmanos, em que a conversão leve facilmente ou precipite o fenómeno de extremismo e ver em alguns locais como fortemente propícios para o recrutamento, para depois vir a haver atos de violência extrema. E esta visão completamente
empolada e hiperbolizada sobre o fenómeno da violência praticado pelas pessoas com fé islâmica, acaba por distorcer a visão com que as pessoas de fé islâmica são vistas dentro de determinados meios sociais que não os próprios espaços onde são feitos os cultos e onde há esse reconhecimento mais interpares e como a gente já teve a oportunidade de falar noutros momentos, essa questão da ligação entre o proselitismo e o extremismo, a radicalização, é algo que preocupa muito as esferas políticas e públicas portuguesas e particularmente e europeias e particularmente as penitenciárias. Isso também tu estudaste, ou seja, a maneira como também muitas das vezes a conversão é vista para esta propensão para um possível comportamento violento, ou foi mais neste sentido, como há bocado falavas, entre os bons muçulmanos e os maus muçulmanos, entre aspas, entre o extremismo só visto nesse lado positivo, não é? Apenas por uma índole religiosa e não com outros fins políticos e de mobilização de violência e com outra agenda. Cláudia, eu, na verdade, esse assunto eu sei tanto quanto você. Eu acho que a questão do extremismo é uma coisa que, assim, eu nunca estudei muito de perto, principalmente porque eu estudo mais com convertidos, né? Fora da comunidade, apesar de que o extremismo vem dos convertidos, mas eu não diria bem que são convertidos. Muita gente tem procurado o Islã dentro da internet para explicações, e explicações dentro da internet você tem de tudo. Você tem explicações que são sérias e você tem explicações que não tem nada a ver com o Islã. Então, realmente existe uma preocupação dentro das comunidades islâmicas de reconhecimento dessas pessoas que têm uma função, que têm um extremismo e que são mais voltados para para as práticas, né, terroristas e tal. Isso acontece muito pela internet, sabe? São pessoas assim, eles até frequentam as mesquitas, mas é tudo muito arquitetado na internet. Então, o que acontece, por exemplo, dentro das comunidades, eles ficam de olho naquelas pessoas, porque tem uma diferença entre fundamentalismo. Fundamentalismo é aquele que segue a religião através do fundamento. Então, você tem linhas que são linhas mais rígidas, que são, por exemplo, os salafis, os wahhabis, que vêm de uma tendência que vem muito da Arábia Saudita. E aí, da Arábia Saudita, por exemplo, essas vertentes, essas correntes terroristas, pode ser alguém assim do seu lado que você não sabe quem que está arquitetando, né? Então, assim, eu não trabalho diretamente com esse assunto, por isso que eu digo, eu sei tanto quanto você, porque dentro dos presídios, por exemplo, eu não conheço absolutamente nada. Eu sei que existem conversões ao Islã dentro dos presídios, assim como existem aqui no Brasil, por exemplo, é muito forte a conversão a pessoas que convertem, que se tornam evangélicas. Muito mais do que pessoas que se tornam muçulmanas, porque a corrente evangélica aqui é muito mais forte, né? E eles são, e tem uma coisa, existe dentro do Islã, eles dizem, não existe proselitismo, porque eles fazem uma coisa que chama dawa, que é uma divulgação da religião do modo correto, do modo que tem que ser, que, na verdade, é ali, né, um pezinho de... Eles não gostam que diga que há proselitismo, mas, assim, eu estou divulgando como é a religião. Existe a dawa, os muçulmanos fazem isso.
Mas não existe assim, olha, Cláudia, você não quer se converter ao Islã? Vem para cá, vem se converter. Não existe um convencimento, porque eles acham que o muçulmano é um chamamento, Anastásio. A pessoa que vira muçulmano, ela é uma pessoa que é privilegiada. Ela está retornando a Deus, ela é uma pessoa privilegiada, e nem todo mundo é privilegiado. Então, assim, é difícil, eu acho que é uma discussão tão difícil essa desse terrorismo, sabe? Porque eu, sinceramente, eu não me aprofundei, não é um assunto, assim, que me interessa muito, muito de perto. Interessa como interessa a todo mundo, né? São os loucos, que para mim isso não tem nada da religião que eu conheci, que eu conheço das pessoas que têm contato comigo e que são muçulmanas, não tem absolutamente nada. Sadiq, e se não há outra pergunta, vamos fechando o debate. Sadiq? Obrigado. Antes de mais, queria reconhecer que é refrescante uma abordagem ao Islão que não se centra ou não se foque na questão do fundamentalismo e do terrorismo, que, sendo uma questão que é uma questão muçulmana, não é só uma questão muçulmana e não tem que definir aquilo que é a abordagem sobre o Islão e os muçulmanos. Se são loucos, se não são loucos, isso é outra questão que nos poderia levar numa longa discussão, mas eu queria fazer uma pergunta então, sobre nos processos de conversão em Portugal, que a Vera estudou, nesse processo de reversão, se há, tendo em conta o contexto de islamofobia, e sendo que a islamofobia é, na minha opinião, ainda de muitos autores, uma forma de racialização de uma religião, a racialização do Islão e dos muçulmanos, e que nesse sentido tem que ser entendida à luz dos processos de racialização, dos processos coloniais. Se o assumir da religião muçulmana entre as pessoas que estudou aqui em Portugal, se isso levou a um desenvolvimento de consciência face a estas questões. Porque isso foi algo que ainda não tenho apenas conhecimento anedótico, mas notei que em casos de pessoas que conheço, isso num caso foi muito evidente, que essa pessoa, sendo branca, ao assumir a religião muçulmana, teve um certo despertar para as questões, sentiu-se racializada de uma forma que não se sentia antes, e teve um despertar para estas questões. Então era esta a questão que queria lançar para a Vera. Obrigado. Bom, eu acho que tem dois aspectos. Outro dia, conversando com uma investigadora que está fazendo esse trabalho sobre islamofobia, ela me apontou uma questão que eu achei muito interessante. Ela é professora numa universidade conceituada aqui no Brasil. Então, o que ela diz é o seguinte, quando eu assumi, ela é uma convertida, que passou um bom tempo sem usar o hijab, e um dia ela resolveu, vou usar o hijab, e foi para a universidade assim. Houve um zum, diria assim, entre os acadêmicos, né? Porque ainda existe essa coisa de que o acadêmico não pode ser religioso, por que não? Né? E ela fez um outro questionamento, que ela diz o seguinte, ela fala, eu sou uma pessoa privilegiada, eu sou uma professora universitária, e existe uma diferença entre eu ser uma pessoa branca, privilegiada por ser uma pessoa universitária, e uma muçulmana que usa o hijab, que pega o metro para ir trabalhar, volta e está muito mais exposta.
Então, existe uma diferenciação aí dessa questão, que elas são, que existe a islamofobia, tanto no Brasil quanto em Portugal, isso existe, e é claro que existe, está ligada à racialização e está ligada à imigração de pós-colonização, isso é fato. Porque agora, só que no meio científico ainda se fala muito pouco sobre sobre essa islamofobia. Parece que vai ter até uma sessão aí que vai falar sobre a islamofobia, né, Inês? E que eu acho muito interessante, porque eu acho que isso tem que ser jogado com mais... tem que ser mais contundente esse assunto, porque é uma racialização, de fato. Agora, existe essa diferença, existem pessoas que estão mais expostas, existem outras que estão menos expostas, existem aqueles que precisam de usar o método para ir trabalhar e que não têm o seu carro próprio para ir trabalhar e que, por consequência, é uma pessoa mais privilegiada, entre aspas, né? por pertencer a um outro grupo que aceita melhor né? Porque tudo está voltado. As pessoas elas não vão te perguntar se você é muçulmano. Eu creio que assim ninguém vai te abordar na rua e dizer que você é muçulmano. Tem uma outra questão, é a mulher, sabe? Então existe uma questão de gênero aí que é muito forte, porque é a mulher que vai botar para fora, né? Vai mostrar, eu sou muçulmano. Ninguém vai te parar na rua e te perguntar se você é muçulmano. Sabe? Então, eu acho que está muito relacionado com a racialização, com o gênero. Eu acho que a discussão é mais complexa do que eu puder tentar descrever aqui. Respondi para você? Eu acho que é uma questão, eu acho que é mais complexa do que eu daria conta de responder nesse momento. A mais, a mais complexa, mas também eu acho que é muito interessante porque o centro do estúdio Vera é os conversos e parece um outro novo grupo, que pode dar muitas novas dimensões e ou novas respostas, eu acho muito interessante como enfoque dentro dos muçulmanos, este grupo, muito interessante. E obrigado. Ainda em Portugal, eu acho que as conversões elas estão muito invisíveis, sabe? Mas existe eles estão aí, eles estão presentes, mas é invisível inclusive perante a sociedade, perante a academia. Depois desse trabalho que eu realizei aí, nenhum outro trabalho foi realizado. Eu acho que precisa aprofundar mais sobre essa questão das conversões, porque elas são muito importantes, inclusive no que diz respeito à herança árabe islâmica, que é uma coisa que eu tenho me interessado bastante, sabe? Então, eu acho que precisa alguém falar assim, oba, vou continuar esse trabalho, porque tem muita coisa interessante. Aqui no Brasil já avançou um pouquinho mais e tem dados assim, bem interessantes que novos, né, que surgiram. Então, eu acho que aí também tem. Muito obrigado, Vera, muito obrigado. Muito obrigado a todas e todos por estar cá. E vamos seguir com os webinars e vamos divulgando a informação. Não sei se a Eugênia quer dizer algo. Só acabei de ver que há uma última questão da Lisa. Não sei se temos 5 minutos literalmente antes de fechar. Então, Lisa, se queiras fazer a pergunta muito rapidamente e para ter uma resposta também rápida, e depois podemos fechar. Olá, obrigada por deixar-me esses 5 minutos. É uma questão muito rápida na realidade, mas eu acho
bastante interessante porque tem a ver com a questão central da antropologia, que é a transmissão da cultura. Então, eu estava só a perguntar-me como funciona a transmissão depois pela geração seguinte das pessoas que se convertem ao Islão. Então, se tem alguma coisa que acontece frequentemente, ou como é uma questão prática, então acho que dá mesmo para responder em 2, 3 minutos. Obrigada. Dentro do Islã, o que acontece é o seguinte: a transmissão religiosa, né, é uma responsabilidade dos pais. A mulher muçulmana, ela só pode casar com um homem muçulmano, ou seja, ali faz um par, né, dentro da religião. E aí a transmissão é passada, é dada aos filhos. No caso da mulher muçulmana, da mulher converter e já ser casada, e aí fica, tanto em Portugal, que eu percebi, tanto em Portugal quanto aqui no Brasil, fica uma questão um pouco em aberta, porque na medida do possível é encaminhado, é influenciado a uma transmissão islâmica, mas alguns aceitam se converter e outros não, mas não fica nenhuma obrigação de se converter, é passado através dos costumes, dos novos hábitos, tudo isso dentro de casa, mas não fica estrito ao núcleo familiar, porque tem o entorno, né? Tem os colegas, tem o trabalho, tem uma série de outras coisas. Então, as mulheres convertidas e com uma exceção, que foi o casal que foi embora, porque achava que era melhor para cuidar dos filhos, né? Para criar os filhos dentro da religião. Fora isso, ficou tudo assim muito, muito na vontade das pessoas que os filhos aceitassem e que seguissem a religião, mas deixando assim, olha, passando mais o exemplo do que é ser muçulmano, né? O exemplo pessoal de cada um, e os filhos aceitarem ou não. Agora, filho pequeno, aí acho que já é mais fácil de você ir moldando, né? Mas filhos que já são adolescentes, que já são mais crescidos, eu acho que fica meio à vontade, mais o exemplo, sabe? Algum ensinamento aqui ou ali, mas cada um, se tem caso de filhos que resolveram adotar a religião, tem caso de filhos que preferiram não. Obrigado. Desculpa, Lisa, não vi a pergunta no chat. Assim que uma vez mais, obrigado a todas, todos, e até a próxima. Muito obrigado. E uma vez mais, obrigada, Unar, pela oportunidade, e a todos vocês aqui que muito obrigado, Vera, pela apresentação. Obrigada. Muito obrigado e boa tarde. No Brasil é boa tarde. Boa tarde também. Boa tarde já. Já? Ok. 2 horas da tarde.